As 13 colônias. As 13 colônias e a formação dos Estados Unidos são os títulos que nomeiam os acontecimentos que levaram à formação dos Estados Unidos da América. As 13 colônias foram formadas entre o século XVII e o século XVIII pelos peregrinos ingleses puritanos, também chamados de pais peregrinos. No início, as regiões das 13 colônias americanas contavam pouco menos de 1.900 habitantes, sendo a maioria descendentes de ingleses, escoceses, irlandeses, alemães, holandeses e galeses. Característica da colonização inglesa. A participação da Inglaterra na expansão marítima da Europa para novas terras ocorreu posteriormente às empreitadas realizadas por Portugal e Espanha desde o século XV. Haviam-se lançado as expedições no Oceano Atlântico. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e das suas colônias do norte do continente americano, conhecida como as 13 colônias. A primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter, que organizou 3 expedições à região no fim do século XVI. Walter não conseguiu o sucesso esperado com as expedições, em virtude dos constantes ataques do povo indígena que habitavam o local. Mas por volta de 1607, Walter conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia, nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira na época. O que eram as leis de tributação colonial? Eram leis proibitivas em relação ao comércio no território colonial. Dentre essas leis, tinha a Lei do Açúcar, Lei do Selo, Lei do Aquartelamento e Lei do Chá. A Lei do Açúcar tinha o objetivo de aumentar os impostos sobre os artigos importados de outros lugares que não fossem da Inglaterra, como o açúcar. A Lei do Selo, segundo a qual todos os documentos legais, além de impressos como jornais, cartazes e panfletos que eram criados na colônia, teriam de exibir o selo real, vendido pela metrópole, que comprovava a autorização da coroa para sua circulação. A Lei do Acartelamento obrigava todos os colonos a oferecerem moradia, alimento e transporte aos soldados da Inglaterra que permaneciam nas colônias. Já a Lei do Chá concedia no monopólio do comércio de chá à Companhia das Índias Orientais, empresa inglesa que, a partir de então, seria responsável pela distribuição do produto nas colônias. Um tempo depois, em revolta à nova lei, alguns colonos disfarçados de indígenas atacaram 3 embarcações inglesas que atracaram no porto de Boston. Os revoltantes lançaram mais de 340 caixas de chá no mar, o que causou um enorme prejuízo para a metrópole. Esse acontecimento foi chamado de Boston Tea Party, ou como se traduz em português, Festa do Chá em Boston. Depois, em 1774, foram criadas as Leis Intoleráveis, que tiveram como propósito o fechamento dos portos de Boston, até que os colonos recuperassem a carga de chá perdida. Com o objetivo de impedir o avanço da imposição inglesa em 1774, os colonos da América do Norte organizaram na Filadélfia o primeiro Congresso Continental, com representante de 11 colônias. Apenas a colônia da Geórgia não participou do evento. A maioria dos colonos do Norte e do Centro, chamados de patriotas, propunham uma ruptura definitiva com a Inglaterra, uma vez que sentia que as imposições inglesas ameaçavam o desenvolvimento de suas atividades comerciais e de sua autonomia política. Ainda que as elites colônias tivessem divergência de posicionamentos, havia alguns pontos em comum. O temor que a separação provocasse conflitos internos nas colônias, levando a população escravizada e pobre a se apropriar das ideias da liberdade, e com isso reivindicar o fim da escravidão, além de maior participação política. Insatisfeito com as atitudes da coroa britânica, em meio do mesmo ano, os colonos organizaram um novo encontro, chamado Segundo Congresso Continental, sediado novamente na Filadélfia. Em um primeiro momento, os colonos mantiveram a postura dos congressos anteriores, declarando descontentamento em relação às atitudes da metrópole, mas ainda prestando lealdade à coroa britânica. Porém, com o acirramento dos grupos entre as tropas inglesas e os grupos armados da colônia, os membros do Segundo Congresso Continental passaram a defender abertamente a ruptura definitiva com a metrópole. O governo inglês acusa os colonos de aplicar um golpe contra a coroa e impõe ataques aos navios mercantes das colônias.
recebimento do texto elaborado pelos colonos, o governo inglês tentou fazer algumas concessões, mas também aumentou o número de soldados ingleses nos territórios coloniais da América do Norte. E em abril de 1775, as tropas britânicas entraram em choque com os grupos de patriotas armados na cidade de Massachusetts. Em confronto marcou o início da Guerra de Independência. No primeiro momento, os colonos mantiveram a postura do Congresso anterior, declarando descontentamento em relação às atitudes da metrópole, mas ainda prestando lealdade à coroa britânica. Porém, com o acontecimento dos confrontos entre as tropas inglesas e os grupos armados da colônia e os membros do Segundo Congresso Continental, passaram a defender abertamente a ruptura definitiva com a metrópole e almejavam-se, portanto, a organização de um exército continental para garantir uma vitória militar sobre os ingleses e assim formando a independência das 13 colônias, no caso, a independência da Inglaterra. Entre a segunda metade de 1775 e o início de 1776, a disputa entre as tropas inglesas e coloniais se tornaram cada vez mais violentas, e o governo inglês acusava os colonos de aplicarem um golpe contra a coroa e empenhava ataques aos navios mercantes das colônias. E em julho de 1776, os participantes do Congresso assumiram oficialmente a posição separatista e colaboraram à Declaração de Independência das 13 colônias, assim formando os Estados Unidos da América.